Muito boa tarde, senhores jornalistas. Estamos aqui para fazer um ponto da situação sobre a infecção pelo novo coronavírus no nosso país. Informar que, a partir de hoje, haverá 2 momentos diários de informação sobre a evolução nacional do Covid-19. A divulgação do boletim epidemiológico durante a manhã pela Direção-Geral de Saúde e um segundo momento, durante a tarde, pelas 18h30, que será uma conferência de imprensa de cerca de 15 a 20 minutos, a decorrer na DGS ou no Ministério da Saúde. Portugal tem, neste momento, 39 pessoas infectadas, mais 9 casos em relação ao último ponto de situação de ontem. Tem 339 casos suspeitos que aguardam resultados laboratoriais. Para já, a maioria das situações destas pessoas está clinicamente estável. Uma doente inspira algum cuidado e está sob vigilância clínica mais apertada. Os primeiros casos foram importados de Itália e de Espanha, existindo à data cadeias de transmissão ativas em Portugal. Portugal ativou atempadamente os seus planos de contingência nacional, regional e local, e são esses planos que têm levado à tomada de medidas localmente. O Norte é a região mais afetada e, como tal, neste momento, todas as escolas de Lousada e Felgueiras estão encerradas. Estão ainda encerradas 2 escolas na Amadora, a Escola Roque Gameiro e a Escola Secundária da Amadora, e 2 no Algarve, a Escola EB23 Zé Buizel e a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes. Como temos dito, as medidas de contingência são tomadas depois de ser feita uma avaliação pela Autoridade de Saúde, de forma flexível, dinâmica e proporcional, daí que em alguns casos haja encerramento de algumas turmas e outras situações em que se dá o encerramento completo do estabelecimento de ensino. As medidas tomadas são sempre suscetíveis de atualização. Importa deixar claro que essas medidas não são arbitrárias e seguem determinadas orientações da Direção-Geral de Saúde, e é importante que os portugueses continuem a confiar e a seguir as recomendações da nossa Autoridade Nacional de Saúde. Relativamente à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, tem sido feita uma avaliação das necessidades e uma monitorização contínua com a realização de reuniões diárias no Ministério da Saúde. Assim, neste momento, foram ativados alguns hospitais de segunda linha para fazer face aos novos casos. Temos neste momento 10 hospitais a receber doentes devido ao Covid-19. O Hospital São João, o Hospital de Santo António, o Hospital de Braga, o Hospital Pedro Espano, o Hospital da Guarda, o Pediátrico de Coimbra, o Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, o Curri Cabral, o Hospital Dona Estefânia e o Hospital de Santa Maria. À medida que a situação vai evoluindo, são ativadas mais unidades e, com a evolução do surto, todos os hospitais poderão estar aptos a receber doentes. Quero aproveitar para saudar os profissionais de saúde que têm sido incansáveis e agradecer a atitude responsável das ordens profissionais que têm apelado ao envolvimento de todos os profissionais no combate a este surto. Este é um desígnio de todos e proteger a nossa saúde coletiva é uma responsabilidade que começa em cada um individualmente. Muito obrigado. Eu não percebi a última parte da pergunta. Portanto, pergunto, em que hospitais se encontram as 300 camas que o governo chegou a anunciar para o ensinamento dos cuidados intensivos e se essas camas estão ocupadas? Portanto, concretamente, a pergunta é sobre as camas. A ACSS, como sabem, está encarregue
de fazer esse levantamento, de o atualizar. Essas camas existem por todo o país, obviamente nos grandes hospitais existem mais, nos hospitais de referência também. É um dos motivos para que um hospital seja considerado hospital de referência, é ter capacidade de cuidados intensivos para poder tratar bem os doentes que eventualmente venham a necessitar destes cuidados. Obviamente teremos que consultar documentação para lhe descrever em todo o país onde é que estão todas estas camas, mas como lhe digo, estão sobretudo concentradas nos grandes hospitais e sobretudo concentradas nos hospitais de referência, sem prejuízo que em outras unidades hospitalares também existam unidades de cuidados intensivos, que tratarão obviamente os doentes mais graves e obviamente algumas destas camas estão ocupadas com doentes não Covid. Isso é preciso que se deixe claro, a vida continua e um quarto e uma cama de intensivos não fica à espera de ser ocupada por um doente com suspeita de Covid, que aliás tem estado sem necessidade ainda de recorrer a camas de intensivos e portanto a vida corre normalmente, as camas que estão ocupadas e felizmente até agora os casos de doentes com Covid não precisaram de cuidados intensivos. Senhora Elisa, queria perguntar-lhe especificamente sobre estes casos novos de infecção, em que regiões do país é que são, em que hospitais é que são, e também em relação aos dois casos que vieram de Faro para Lisboa, porque é que não foi já ativado o Hospital de Faro como Hospital de Segunda Linha? Muito bem, então vamos começar pela pergunta final, que é tão recente que o Sr. Secretário de Estado ainda nem sequer teve tempo de referir. Eu já vos disse que isto é uma situação dinâmica. Há minutos chegou a informação que o Hospital de Faro está ativado e apto a receber doentes, portanto o Hospital do Faro, do Centro Hospitalar do Chua, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e também o laboratório está apto a fazer testes. Portanto, a partir de agora, a partir de hoje, a partir desta hora, podemos internar doentes neste hospital e podem lá ser feitos testes. Portanto, essa era uma boa notícia que tínhamos para vos dar e peço desculpa ao Sr. Secretário de Estado, mas isto é mesmo dinâmico e, portanto, chegou ao meu telemóvel diretamente quando eu estava a entrar aqui na sala. Relativamente à sua pergunta sobre os 9 casos, estes 9 casos estão 7 deles internados na região norte e 2 internados na região de Lisboa e Val do Tejo. Eu perguntava se esse plano nacional propõe ou recomenda o encerramento, a suspensão de consultas e de urgências e de consultas, desculpe, e cirurgias não urgentes para dar espaço aos outros doentes que possam vir a estar infectados com o novo coronavírus, e perguntava também se este plano prevê a possibilidade de haver fecho de fronteiras ou o encerramento ou o encerramento, não é nada do encerramento, mas o encerramento de rotas de aviões para países onde já haja transmissão na comunidade. Muito bem. Relativamente à questão posta de, enfim, cirurgias programadas, situações não urgentes, obviamente isso está num plano. Nós não sabemos como é que vai evoluir esta epidemia e esperamos nunca ter que chegar a esse ponto, mas se tivermos que chegar a esse ponto, obviamente que é isso que será feito. Teremos que libertar camas, teremos que libertar médicos, teremos que libertar enfermeiros e, portanto, as situações que possam aguentar, enfim, cuidados, serão adiadas, obviamente, e tentaremos depois recuperar mais tarde. Mas isso era uma fase da epidemia completamente diferente daquela onde estamos hoje. Mas é bom que se saiba que é necessário prever essa contingência de, em determinado momento, ser preciso suspender a atividade clínica normal, não urgente, portanto, a programada, para poder dar lugar a outros doentes. Também sabe que sabem todos, uma notícia que é relativamente tranquilizadora pelo que se passa noutros países, que muitos destes doentes ficam em domicílio, podem ficar em domicílio, portanto não carecem de ocupar camas hospitalares. Mas vamos ver como é que evolui a epidemia e, portanto,
sim, respondendo claramente à sua pergunta, se a epidemia for de tal intensidade que nos obriga a tomar esse tipo de medidas. Se a epidemia for mais ligeira, mais aplanada no tempo e se não houver uma grande pressão sobre os serviços, obviamente não recorreremos a esse mecanismo. Portanto, depende do que acontecer em termos da epidemia. Relativamente a medidas que tenham a ver com fecho de fronteiras ou cancelamento de voos, Portugal tem estado sempre alinhado com a União Europeia e, portanto, vamos manter esse alinhamento e vamos seguir as orientações da União Europeia e, portanto, neste momento, à data, essa questão não é uma questão que esteja posta em cima da mesa. Vamos esperar pela União Europeia e vamos ver as indicações que nos são dadas. Estamos precisamente numa fase de contenção e há sintomas que aparecem e que é por isso que seguem e são considerados casos suspeitos. Há infecciologistas que defendem que em casos de infecção respiratória também deviam ser considerados como suspeitos. Isso pode ser uma fase intermediária. Olha, muito bem feita a sua pergunta, porque nós hoje também mudamos a definição de caso. E uma das situações em que está previsto é que quem tem uma doença respiratória grave sem ter etiologia, sem se saber porque é que essa doença está a acontecer, que também faça testes para o novo coronavírus. Portanto, sem nenhuma outra ligação epidemiológica, basta ter uma doença respiratória grave, nomeadamente uma pneumonia, para poder ser testado se não tiver uma causa já identificada. E, portanto, a sua pergunta é, de facto, muito pertinente. Nós mudamos hoje a definição de caso para poder, enfim, contemplar esses casos, sim, em que não se encontra ligação epidemiológica, mas que tem uma doença grave sem se saber a causa, uma doença respiratória grave. Bem, nós até à data, como já verificaram, muitas pessoas têm sido postas em isolamento profilático voluntário e não temos conhecimento de que não tenham aderido a essas medidas. Portanto, são medidas em que são explicadas, as pessoas são devidamente esclarecidas porque é que ficam nessa situação. É uma questão de proteção da saúde pública, da saúde de terceiros e, portanto, não tem sido necessário. Portanto, neste momento, também não estamos a equacionar uma mudança de paradigma. Obviamente, como todos sabem, há instrumentos legais que, usados proporcionalmente, voltamos a dizer, não é indiscriminadamente, é proporcionalmente e pontualmente, podem ser utilizados, mas até à data as pessoas têm ficado voluntariamente em isolamento profilático, que é, enfim, muito bom, e o Sr. Secretário de Estado já elogiou aqui a atitude dos portugueses, e não só, das pessoas presentes em Portugal, porque nem todos são portugueses, mas têm acatado. Muito bem. Nós, apesar de tudo, tirando no foco da região norte, como sabem, que é um foco mais ativo, o foco ligado a um doente que veio de Itália, a situação está relativamente controlada. Nós não temos tido um crescimento desproporcionado e exponencial da doença e, portanto, até agora tudo indica que as medidas de contenção que temos estado a aplicar estão a resultar. Dito isto, o comportamento do vírus pode modificar-se e, portanto, nós, neste momento, temos vários padrões de transmissão em diferentes países que podem ter a ver com variadíssimos fatores, fatores de ordem social, da população, das pessoas e do seu comportamento, fatores de ordem da organização dos serviços, mas também fatores relacionados com o vírus que ainda são desconhecidos. Por isso é que cada país tem apresentado um padrão de disseminação da doença que é completamente diferente. O nosso, até ao momento, tem estado a correr, enfim, relativamente bem, uma vez que não temos tido uma explosão de casos positivos.
Não quer dizer que não tenha havido muitos casos suspeitos que depois são testados e que, felizmente, a maior parte têm sido negativos. Portanto, até ao momento estamos tranquilos, não quer dizer que amanhã, dentro de 2 ou 3 dias, não possa haver uma situação parecida com a Itália. Temos sempre de prever todos os cenários, continuar a ter um crescimento controlado ou ter um crescimento brusco de um dia para o outro. Portanto, isso tem que estar em cima da mesa. Nós não sabemos de facto. Pode atualizar o número de pessoas que estão para testar de manhã, sejam cerca de 400. Depois tendo em conta também exatamente esse número. Eu tenho aqui. A doutora passou as últimas 2 semanas a referir que pessoas sem sintomas não valia a pena fazerem o teste. O que é que acha que o Sr. Presidente da República tem feito esse teste sem ter qualquer sintoma? A primeira pergunta foi relativamente ao número de pessoas que já teriam sido testadas. Essas pessoas correspondem ao número de casos suspeitos, porque todos os casos suspeitos tiveram que ser testados, como calculará, e são 339. Não quer dizer que não sejam um bocadinho mais, porque houve pessoas como aqueles refugiados, repatriados que vieram da China, que tiveram que fazer o teste 2 vezes, e agora, para ter alta, é preciso repetir os testes. Portanto, nós temos, neste momento, contactos em vigilância e casos suspeitos que aguardam o resultado laboratorial, 67, está bem? Que estão a aguardar já fizeram testes, já tiraram análises. Agora, por testar, são todos os que adoecerem daqui para a frente e forem validados. Quando chegarem ao sítio, ao hospital, serão testados. Portanto, mas 67 estão a aguardar resultados. A outra pergunta era... Nós, como calcula, não vamos comentar nada relacionado com a saúde do Sr. Presidente da República, será a sua Casa Civil ou o próprio. Uma pergunta na sequência desta. Muito boa tarde, Sr. Alfredo Jornal. No total, quantas pessoas já foram testadas desde que começou a crise? Primeiro, eu dei uma segunda muito rápida para o Sr. Secretário de Estado. No dia 5 de março foi anunciado que iam ser abertos concursos para a compra do chamado material de proteção. Esses concursos já foram abertos? Sim, houve algum que fosse concorrente? Posso talvez começar por responder à segunda questão. Relativamente aos equipamentos, o esforço que neste momento estamos a fazer é um esforço que tem a ver com partilha de recursos entre as diferentes instituições. Há instituições que têm mais equipamentos, outras que têm menos, e tem havido aqui uma tentativa de distribuição no sentido de haver partilha de recursos de equipamentos. Por outro lado, também, quando necessário, e se for necessário, o recurso à reserva estratégica. Desculpa, eu devo ter explicado mal. Eu perguntei se já tinham sido abertos os concursos anunciados a 5 de março e se sim, houve algum concurso que ficou em branco. Foi essa, eu peço desculpa de eu não ter explicado. Não, que eu tenha, que é melhor. Sim, sim. Portanto, a resposta, se foram abertos concursos, é sim. Se já compramos todas as quantidades que necessitamos, ainda não, porque os fornecedores não têm, mas as instruções que temos é para, à medida em que há fornecimento, nós vamos adquirindo. E, portanto, é isso que estamos a fazer e ainda esta semana conseguimos adquirir mais e conseguiremos também no futuro. Portanto, o que acontece é que estão lançados os procedimentos concursais para podermos adquirir e vamos adquirindo à medida que o mercado vai sendo abastecido, vamos comprando. Quer dizer, houve concursos que ficaram em branco, se Em branco, não, há muitos concorrentes, há muitos fornecedores no mercado. As quantidades que nós solicitávamos à partida é que podem não ter sido todas adquiridas numa primeira fase. Não quer dizer que não continuemos a comprar à medida que o mercado for capaz de abastecer. Portanto, o mecanismo é esse. Vamos comprando de acordo com o que o mercado tem. Temos linhas financeiras para isso, temos procedimentos concursais abertos e, portanto, vamos continuar a adquirir e a reforçar a nossa reserva. De nada. Se me permite, Sr. Diretor-Geral, não, nunca se colocou a questão financeira. Aliás, todos os recursos financeiros que são necessários têm sido alocados a este processo. E também
Na questão dos equipamentos, não há qualquer questão financeira. Como disse há pouco, o que há é que há uma racionalização destes equipamentos, nomeadamente, como há pouco estava a explicar, ao nível da partilha de recursos, também ao nível de recurso à reserva estratégica, se assim houver necessidade, e, por último, a aquisição, nomeadamente em relação ao concurso público internacional da União Europeia. Bem, nós temos sempre, obviamente, equipamento de proteção individual nos nossos serviços. Demos, inclusive, uma indicação aos serviços para aumentarem essa sua capacidade e fazerem eles próprios descentralizadamente uma reserva. Relativamente à data de 5 de março, foi porque, de acordo com o levantamento que fizemos da capacidade, enfim, de fornecimento, porque também é bom que se saiba, e todos sabem, que houve aqui uma grande escassez no fornecimento e teve a ver com o início do surto na China e os constrangimentos todos que houve. E, portanto, 5 de março parece-nos que foi a data adequada para abrir o concurso em função do que havia para comprar e do que vai havendo. Voltamos a dizer, também as compras são um processo dinâmico. Portanto, hoje há uma determinada quantidade, compra-se essa quantidade, daqui a 10 dias chega uma outra quantidade, compra-se essa quantidade que chega. E estas são as indicações que nós temos. A questão que eu gostava de colocar é esta. Foi publicado o Plano Nacional de Emergência. Eu gostava de saber o que é que tem esse plano, uma vez que foi divulgado há pouco tempo e nós não tivemos ainda acesso, pelo menos eu não tive. O que é que tem esse plano? Basicamente tem tudo o que nós temos dito aqui nestas conversas. Portanto, é mais extenso e mais explicativo. A primeira coisa que diz é que nós temos fases. Portanto, a doença evolui por fases e por níveis da epidemia e que para cada fase nós devemos adaptar os recursos. E devemos adaptar os recursos, quer em termos de vigilância epidemiológica, a informação que nós precisamos, medidas de saúde pública que têm que ser tomadas, quando não há outras tomam-se medidas de saúde pública, medidas que têm a ver com a gestão do doente, do caso, quer em ambulatório, quer em internamento, medidas que têm a ver com a reserva estratégica de medicamentos e de equipamentos. Portanto, o plano, no fundo, é prever ou cenarizar uma curva epidémica e pensar que para cada fase daquela curva nós temos que tomar medidas completamente diferentes. Por exemplo, quando começamos, no início, como sabe, tínhamos apenas fase de contenção muito restrita, apenas com 3 hospitais, com poucas ambulâncias, tudo muito concentrado, em gente muito treinada, em serviços muito diferenciados. À medida que começamos a ter mais casos para testar e mais casos para internar, expandimos a nossa capacidade de internamento, a nossa capacidade de testes. Também há uma rede laboratorial neste momento bastante grande, quase todos os hospitais que têm capacidade para internar doentes têm também capacidade para fazer os testes, o que facilita imenso a vida. Não se perde tempo, é tudo feito dentro do próprio hospital. Obviamente temos sempre o Instituto Ricardo Jorge para dar todo o apoio, quer no treino, quer em fazer testes a quem não conseguir fazer, quer para entrar sempre, e entrou na primeira linha, foi o Instituto Ricardo Jorge que fez. Portanto, o plano diz isso exatamente. Há fases, toda a gente sabe que as epidemias evoluem habitualmente por curvas. Aliás, se nós virmos aqui o gráfico que nós apresentamos, mesmo nós com tão poucos casos, já conseguimos ver que há aqui um esboço de uma colina, digamos assim. Este é o comportamento habitual de um surto ou de uma epidemia. E depois, para cada uma destas fases, estão previstas medidas. E é isso que o plano contempla. Uma pergunta só para perceber aquele caso deste novo caso mais recente, aquele caso que está a inspirar mais cuidados de saúde, em que o hospital de Ilha Não. está este caso e Nós decidimos nunca revelar nada que ponha em causa a reserva dos doentes e o seu direito à privacidade. Portanto, não vamos comentar neste momento. Não vamos comentar. Não vamos comentar. Vamos ver a evolução. Todos os suspeitos até à data, está bem? E que depois só geraram 39 positivos. Não. Os casos suspeitos, sim.
Os casos suspeitos foram todos testados. Alguns casos, como aqueles doentes que vieram do ano, foram testados mais do que uma vez. Portanto, o número de testes é superior ao número de doentes suspeitos, está bem?